Olá, queridos alunos do nono ano do Colégio Patrícia Costa, pessoal do nono ano A, nono ano B, nono ano C. A diferença de aluno para estudante é a prática. O aluno é aquele que está ali só sentado, assistindo aula, e o estudante é aquele que pratica, que faz muitas questões, que tira dúvida. Então, vamos, queridos estudantes, fazer algumas questões do nosso livro, da página 56 e página 57. Então, estamos aqui na página 56, na nossa primeira questão. Então, vamos conversar um pouco sobre essa primeira questão, questões sobre o tema. Lembrando que a gente teve aula sobre separação de misturas. Olha aquela aula, revisa, reprisa, tá? Então, vamos lá. Em geral, o ar das grandes cidades contém partículas de poeira e de fuligem. Fuligem é pó de carvão, além de poluentes diversos, como óxido de enxofre e de nitrogênio. E o ar puro das regiões afastadas dos grandes centros urbanos é uma substância ou uma mistura? Bom, o ar é uma mistura. O ar é uma mistura de gases, onde o componente majoritário é o nitrogênio, 78%. 21% de oxigênio, 0,9% de argônio, que é um gás nobre, e o restante, 0,1%, de uma mistura de outros gases, de poluentes, principalmente poluentes de carbono, de enxofre e de nitrogênio. Então, a resposta da primeira questão é uma mistura. Vamos para a segunda questão. Uma amostra de uma espécie química foi analisada em um laboratório e, como resultado, obteve-se o seguinte gráfico. Então, a gente percebe que esse é o gráfico de uma substância pura. Por quê? Porque ela tem ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante. Então, veja, aqui está o estado sólido, me acompanhado pelo mouse, aqui está o estado sólido, aqui vai ser sólido mais líquido, é a fusão. A fusão vai acontecer a menos 40 graus Celsius. Aqui está o estado líquido. Aqui, de menos 40 a 20 graus Celsius, a substância está no estado líquido. Esse patamar aqui de cima é a ebulição, ou seja, a mistura líquido mais gasoso. A ebulição vai acontecer a 20 graus Celsius. E aqui nós temos o estado gasoso. Bom, então, todas as afirmativas a respeito do gráfico estão corretas, exceto, então, ele quer a falsa. O gráfico representa a mudança de fase de uma substância pura, o item está correto. A temperatura de fusão da espécie é menor que da água pura. A temperatura de fusão, observando aqui no gráfico, é menos 40. E quanto é a temperatura de fusão da água pura? 0 graus Celsius. Então, quando ele diz a temperatura de fusão da espécie é menor do que a água pura, sim, porque dessa substância é menos 40, e menos 40 é menor do que 0 graus Celsius, que é o caso da água. O tempo gasto para fundir a espécie química é o mesmo gasto na ebulição. Então, quando a gente vem para cá, para a temperatura, o tempo da fusão é 10 minutos, você percebe que vai de 0 a 10, e na ebulição é de 20 a 30, e o intervalo também dá 10. Então, esse item está correto, tempo gasto para fundir a espécie química é o mesmo gasto da ebulição. Abaixo de 0, a espécie química está totalmente no estado líquido. Então, a gente tem que voltar para o gráfico. Essa questão, a gente sempre olha para o gráfico. Então, abaixo de 0, está aqui, ó, abaixo de 0, você tem o estado líquido e a fusão, que é a passagem
ou melhor, a solidificação, que é a passagem de líquido para sólido, já que a gente está descendo, líquido para sólido, e o estado sólido. Então, abaixo de zero, você tem o estado líquido, a solidificação, que é a passagem de líquido para sólido, e aqui está o estado sólido. Então, ele diz assim, abaixo de zero, a espécie química está totalmente na fase líquida, é uma alternativa que, a priori, ela pode ser a candidata ao erro. E no intervalo de tempo entre 15 segundos e 20 segundos, a espécie química está na fase líquida. Então, vamos lá para 15 e 20 segundos. Então, 15 está aqui, ó. 15, aí você tem que subir, certo? Então, 15 é aqui e 20 é aqui, ó. Então, 20, de 15 a 20, nós temos exatamente esse intervalo aqui. E esse intervalo de 15 a 20 é o estado, ele está no estado líquido. Então, vocês percebem claramente que de 15 a 20 é o estado líquido. Então, a resposta dessa questão é letra D, por conta dessa palavra totalmente. Está totalmente, esse item está errado. A terceira questão. Um copo contém uma solução aquosa de sal de cozinha, cubos de gelo, cristais de sal de cozinha, observe. Então, nós temos aqui, ó, sal de cozinha, aqui, sal sólido, nós temos o gelo, solução de água mais sal, então água mais sal, gelo, sal sólido. Quantas substâncias há no copo? Então, nós temos a água e o sal, duas substâncias. O sal, sal sólido. Sal dissolvido em água é a mesma coisa. Água, dando a entender que é água no estado líquido. Solução. Solução é água mais gelo. Gelo é feito de água. Então, quantas substâncias há no copo? Duas. A água e o sal. Quantas fases tem essa mistura? Então, essa mistura aqui vai ter quantas fases? Água e sal é uma fase, o gelo é outra fase e o sal sólido outra fase. Então, é um sistema trifásico. Então, nós temos sal sólido, uma fase, dá para ver o branquinho aqui do sal. Nós temos o gelo, a segunda fase, e nós temos solução de água e sal, que é a terceira fase. Bom, a questão 4, ele diz, todo sistema heterogêneo é uma mistura. Esse item ele não está correto, esse item está errado. Por que uma mistura? Se eu por acaso eu tenho água líquida e gelo. Água líquida e gelo não é mistura, é um sistema heterogêneo. Mistura seria, por exemplo, água e areia, seriam substâncias diferentes. Então, quando ele diz todo o sistema heterogêneo é uma mistura, errado, e aí a gente pode colocar água líquida e gelo, que não é mistura, é um sistema, uma vez que o gelo e a água é a mesma substância. O termo mistura é quando se utiliza substâncias diferentes. Questão 5. O ar filtrado, portanto, sem poeira, é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Trata-se de uma substância pura ou de uma mistura. Então, o ar filtrado sem poeira é um sistema homogêneo, é uma mistura de gases, onde você tem nitrogênio, 78%, 21% de oxigênio e 1% de argônio. Então, queridos alunos do 9º ano, professor Marco Aurélio, fica como dever de casa para vocês a página 57 do seu livro, tá? Então, página 57 do livro, e a gente vai se ver. Próxima aula, a gente tira essas dúvidas e já vamos para mais um capítulo. Até lá.